Paz do Senhor Jesus, bom dia, meus amados irmãos, como vocês estão? Como foi a noite de vocês? A minha foi maravilhosa e eu profetizo que a de vocês também foi bem, para a glória de Deus. E eu profetizo um dia abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Como vocês estão? Então, vocês que estão chegando aí, já deixa seu tec-tec na telinha, chama seus amigos, compartilha, avisa que eu estou ao vivo. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, fica à vontade em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor nos deu hoje, nesta manhã de quinta-feira, se encontra no livro de Jeremias 31, capítulo 31. Amém? Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei. Também os amoráveis, benignidade, te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os seus adufes e sairás com o coro do que dançam. Ainda plantarás vinhas no monte de Samaria. Os plantados plantarão e regozijarão dos frutos. E o que ele me deu apenas, e eu li os outros desejos do meu coração, foi o versículo 11 que diz assim: porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Amém, meus amores? Então, Jeremias capítulo 31, do 1, o versículo 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu pulei para o 11, que foi o 11 que o Senhor me entregou. Mas como eu achei muito pequenininho e é muito difícil eu ler só um versículo, né? Sempre eu leio 2, 3, 4 por dia. Então eu li esses outros. Amém? E aí, o que o Senhor quer dizer para mim e você aqui nessa palavra? Não importa o deserto que você se encontra. Qual é o teu deserto? Onde é o teu deserto? É na vida financeira? Não importa. O Senhor está dizendo aqui que Ele abençoou o dele até no deserto. Sabe por quê, meu amor? Não existe crise nem falência no céu. O céu nunca está em crise. O céu nunca entra em falência. Por quê, meu amor? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Não existe falência no céu. E quando Deus quer, aqui na terra, mesmo estando em crise, os dele, ele dá, ele prospera, ele faz crescer e não deixa faltar. Mas ele especifica aqui o que ele quer que eu e você faz para poder essa palavra se concretizar na minha vida e na tua vida. Meu amor, os meus desertos da vida, do dia que eu nasci até hoje, com 43 anos de idade, foi onde eu mais prosperei. Foi nos meus desertos. Sabe por quê, meu amor? Porque Deus sempre esteve comigo, quando eu tinha coisa boa e quando eu não tinha nada. A minha oração era a mesma. O meu sentimento por Deus era o mesmo. Eu não estava obedecendo. Mas ele sabia que o fato de eu não estar obedecendo é porque eu não lia a palavra, eu não entendia as escrituras e nem buscava entender. Mas quando eu tive curiosidade de aprender essas escrituras, essas leis, meu amor, eu entendi o porquê que até nos meus desertos eu prosperei. Sabe por quê? Porque o dono da prosperidade estava do meu lado. Porque o dono da prosperidade me prosperava.
e não deixou eu bater na porta do inimigo, pedindo ajuda para ele, ou até mesmo fazendo a vontade dele. Porque o inimigo, quando ele dá as coisas para eu e você, ele quer que eu e você faz o mal. O inimigo não quer dar coisa para eu e você, para nós fazer o bem, não. Ele é inimigo de Deus, meu amor. Jamais ele vai querer agradar o coração de Deus. Porque quando ele toca em você, é para deixar Deus triste. Quando ele toca em você, é para deixar Deus infeliz. Porque ele se alegra com o sofrimento de Deus. E ele sabe que tocando em você, Deus fica triste. E Deus fica mais triste ainda quando ele consegue tirar eu e você da presença de Deus. Aí machuca o coração de Deus. Marciano Nascimento, Pastor Jesus, pela tua presença. Muito obrigada em nome de Jesus. Então você entendeu? Deus, ele prospera o deles até no deserto. Os que ouvem a voz de Deus, os que obedecem à voz de Deus, ele prospera até no deserto. Por quê? Porque ele fez com o profeta Elias. O profeta Elias, ele foi perseguido pela Acabe e Jezebel, e mais por Jezebel. Quem botou na cabeça que ia destruir o profeta Elias foi Jezebel. Agora, ela fez a cabeça de Acabe contra Elias e os demais. Mas quem era a cabeça, quem era a perigosa, era Jezebel. Ela manipulava Acabe e os demais do reinado lá, da corte, do castelo. Ela era quem era a cabeça da maldade. Ela era quem tinha um espírito de encantamento, de amarração, para manipular o povo. E com a manipulação dela, com a mentira dela, com a beleza dela, que ela até usava a beleza dela, ela até dava em cima das pessoas para poder ganhar a confiança da pessoa. Então ela era quem era a manipuladora, não era Acabe. Mas Acabe sabia que ela era ruim. Acabe sabia que ela não prestava. Acabe apoiava a maldade dela. Acabe apoiava a ruindade dela. Mas os dois pagaram pela maldade dos dois. Porque quando Deus se levantou para justificar Elias, o profeta Elias, Deus honrou a oração do profeta. Deus deu vitória para o profeta. Mas por quê? Porque Acabe e Jezebel já tinha matado muitos profetas. Como? Com encantamento, com bruxaria, com feitiçaria, com amarrações. E ela usava um brilhozinho, que era o que simbolizava a morte espiritual. E carnal também, se precisasse. Porque daquele brilhozinho gerava o espírito de violência. Aí usava pessoas para tirar a vida de outras pessoas. Mas quem era a cabeça? Jezebel. Quem usava esse encantamento? Jezebel. Quem usava essa prática? Jezebel. Então, quando o profeta Elias, no momento da luta dele, ele teve medo. Ele teve medo. Irmã, por que tu não está falando de Jeremias? Não, meu amor. A gente lê a palavra e Deus mostra o que é para nós falar. Ele dá o exemplo do que é para nós falar. Por quê? Porque ele sabe quem vai receber. Ele sabe quem está no deserto sofrendo e precisa do direcionamento. Por quê? Porque ele deu o direcionamento para o profeta Elias. Qual foi o direcionamento que ele deu para o profeta Elias? Quando o profeta Elias se sentiu acuado por Jezebel e Acabe. Que ele chegou no limite onde ele viu que ele ia ser destruído. Porque quem não tem medo de uma pessoa que você vê que todo dia quer tirar a tua vida, que não dá um descanso para tu, que dorme e acorda planejando mal. Meu amor, nós somos carne. E às vezes o nosso medo é pelo que nós podemos até fazer também. Porque se você fosse misturar com uma pessoa dessa, você se suja.